Amém, meus irmãos. Muito boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já esteja aí com você, no seu lar, no seu trabalho, esteja com você por onde quer que você esteja, acompanhando a transmissão desta live do Ministério Compartilhar uma Palavra que Edifica. Hoje, dia 16 de janeiro de 2024, e eu, pastor Alípio Júnior, vou junto com você através da meditação na Palavra de Deus, através das mensagens, nos instantes finais dessa live, nós vamos estar orando, nós vamos estar intercedendo pela sua vida, pelas vidas da sua família. Então deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu pedido de oração, que hoje vai ser uma bênção para a sua vida. Dando continuidade aos estudos, nós já estudamos aí a carta à igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, estudamos na quinta-feira passada a igreja de Pérgamo, e hoje nós vamos estar estudando a igreja de Tiatira, não é? Como eu sempre disse, meus irmãos, sempre digo, as epístolas transmitidas a essa igreja, ela tem o cunho espiritual da parte de Jesus Cristo, não é? Que foi aí o qual recebeu de Deus essa revelação e transmitiu ao apóstolo João, para que pudesse chegar até as pessoas, os anjos daquelas igrejas, e trazer um ensinamento, porque essas cartas é o retrato espiritual das igrejas nos dias de hoje, e nós precisamos tomar cuidado, estarmos atentos, estarmos vigilantes no que diz respeito ao pecado, no que diz respeito à apostasia espiritual e todo o declínio espiritual proveniente do pecado, proveniente das aceitações de heresias que muitas vezes entram na nossa vida, e sem que nós venhamos a perceber, isso começa a gerar em nós um desânimo, um esfriamento espiritual, um declínio espiritual, começa então a afetar o nosso culto a Deus, a maneira que nós cultuamos e adoramos a Deus, a maneira o qual nós fazemos e servimos a Deus. Tudo isso, irmãos, começa então de alguma forma a afetar as nossas vidas espirituais, porque Satanás ele tem um desejo de enfraquecer o cristão na sua caminhada, de enfraquecer na jornada que Deus tem preparado para nós. Então eu digo que essas cartas, elas refletem a igreja atual nos dias de hoje, e nós precisamos observar todos os ensinamentos e de alguma forma nos identificar com aquilo que é positivo, com aquilo que agrada a Deus, e também abominarmos tudo aquilo que desagrada ao Senhor, tudo aquilo que de alguma forma interfere na nossa fé, interfere na maneira que nós cultuamos e adoramos ao Senhor, para que nós não venhamos cair no engano, no engodo de Satanás para a nossa vida. Infelizmente, meus irmãos, nos dias de hoje, nós vemos várias igrejas que se enquadram nos perfis das igrejas naquela época, porque isto, irmãos, é uma palavra para esse tempo, e esse tempo, ele precisa estar diante desta palavra, porque quando nós acatamos a palavra do Senhor em obediência, quando nós aceitamos a correção proposta ao Senhor, o Espírito Santo nos convence e nos ensina que nós devemos nos arrepender. O Espírito Santo, ele não força, ele não leva o homem ao arrependimento. O arrependimento é uma decisão particular de cada um de nós, mas o Espírito Santo nos convence do erro, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como a Bíblia diz, para que nós possamos ter o entendimento, ter a revelação daquilo que é certo ou errado. Mas a decisão, ela precisa partir de cada um de nós, ela precisa ser manifesta por cada um de nós, para que nós possamos permitir que Deus transforme a nossa vida. Nós vamos ver que nas epístolas sempre encontramos a palavra arrepender-se,
porque o desejo de Deus não é que a igreja seja sucumbida, não. O desejo de Deus é que ela vença tudo aquilo que muitas vezes tenta infiltrar através de heresias, através de falsos ensinamentos, inclusive de doutrinas que muitas vezes fazem bem para o ego do homem, fazem bem para a alma, para o sentimento do homem, mas são totalmente nocivas ao seu espírito e à sua fé. Então, queridos, nós precisamos nos submergir aos propósitos de Deus, nos entregar ao propósito de Deus e tomarmos a decisão de nos arrependermos de tudo aquilo que muitas vezes erramos, mas às vezes não temos a plena certeza de que é necessário arrepender-se, é necessário buscar, é necessário liberar o perdão para que Deus faça a obra na nossa vida. E hoje nós vamos estar meditando um pouco nesta quarta igreja, a igreja de Tiatira. É uma igreja, irmãos, bastante interessante, os seus acontecimentos, não é? Nós vimos aí a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, não é? E hoje nós vamos falar sobre essa quarta chamada Tiatira. O nome Tiatira, irmãos, ela vem de uma tradução que quer dizer aflição, aflição no trabalho, aflição nas ações, tem assim uma ramificação de significados, porque Tiatira, ela ficava no caminho entre a igreja de Pérgamo e a igreja de Sardes. Era uma colônia de gregos que posteriormente foi invadida e tomada pelo Império Romano, não é? Mas Tiatira, irmãos, ela tinha algumas coisas interessantes que as outras igrejas não tinham na época. Inclusive havia muitos poucos templos de deuses pagãos naquela cidade. Havia também, meus irmãos, uma certa liberdade de culto. Não era totalmente imposto o culto a César, a celebração ao imperador naquela época. Então eles tinham assim uma certa liberdade para cultuar, mas isso, irmãos, fez com que gerasse também algo que corrompesse, que fosse infiltrado no meio da igreja cristã naquela época. E nós vamos ver daqui a pouco que trata-se sobre a doutrina de Jezabel, o ensinamento de Jezabel, que era pregado ali o ecumenismo, que era pregado ali o culto aceito aos pagãos. Eles só podiam comer dos alimentos na época que eram sacrificados e oferecidos nos templos de Jezabel. Então havia esse prognóstico dessa tal liberdade, entre aspas, de achar que todos os deuses eram iguais, que mudava apenas a manifestação e a forma de Deus. Então poderia adorar um deus vaca, ao mesmo tempo ali já estavam adorando um deus rato, um deus fogo, um deus sol, um deus isso, um deus aquilo, e para eles, para muitos deles era a mesma coisa, porque tratava-se apenas de um só Deus. E isso afetou muito a igreja naquela época, porque os povos, as pessoas daquela época de Tiatira, eles não estavam preocupados em resgatar a verdadeira adoração, o verdadeiro ensinamento que era aplicado ali pelos apóstolos, que vinham das tradições, das influências do evangelismo do apóstolo Paulo e tantas outras coisas naquela época, porque eles estavam preocupados ali com o comércio, porque Tiatira era uma cidade muito rica. Então o comércio ali da púrpura, o comércio da lã, o comércio ali do bronze, não é? De outros metais como ouro, era muito influente. Mas todos que participavam de alguma forma, de algum tipo de comércio, eles eram obrigados a estar filiados em uma associação, como se fosse hoje, nós chamaríamos isso de sindicato. Então todos eram obrigados a estar ali filiados a essa associação, a esse sindicato, que de alguma forma ditava ali toda a regra
do comércio naquela cidade, e era uma certa forma de status, fazer parte desse tal sindicato, não é? Que muitas vezes levava a pessoa de uma forma errônea e cega a se infiltrar nessa importância de fazer parte dessa associação, e deixavam muitas vezes de lado a sua fé, o seu ensinamento, o seu culto. Não é diferente nos dias de hoje, meus irmãos. As pessoas também nos dias de hoje, elas buscam muitas vezes um status, elas buscam muitas vezes estar no meio de pessoas e meios importantes para satisfazer o seu ego, para estar muitas vezes com o seu nome em evidência, para estar aparecendo na mídia. Quantas vezes nós estamos vendo nos dias de hoje igrejas se submetendo a escândalo, porque de alguma forma mantiveram parceria com coisas erradas, mas eram influentes com coisas que traziam status, e hoje muitas vezes pagam um alto preço por escandalizarem o Evangelho, por escandalizarem a obra-prima e maravilhosa de Jesus aqui na terra. Quantos infelizmente preferem, às vezes, até mesmo negar o seu chamado, sucumbir à sua fé, para estar no meio de política, no meio de tantas outras coisas que às vezes, irmãos, não vai trazer nenhuma significância para a igreja, porque o que traz a importância da igreja é o poder do nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo ele é o cabeça da igreja, ou seja, a igreja não precisa de nada que seja influente, a não ser o poder da pregação da palavra de Deus e andar em uma vida de santidade. Quem me conhece sabe que eu tenho muitos conhecidos e amigos, até mesmo na parte da política. A política é importante, sim, ela é importante, mas a igreja, ela é santa, ela não deve de maneira nenhuma estar influenciada nesse meio, ela não pode estar envolvida nesse contexto, porque a igreja é espiritual, e Deus é espiritual, e o governo de Deus não é para esse mundo. O governo de Deus é eterno, aleluia. O governo de Deus é estabelecido pelo reino de Deus na nossa vida. Então, a única coisa que deve influenciar a igreja é a palavra de Deus, é a conversão, é a santidade, é o arrependimento, é o combate a todo e qualquer tipo de pecado, para que Jesus Cristo seja glorificado em nossas vidas. Isso precisa ser a função da igreja, isso precisa ser a direção da igreja. Mas Tiatira não estava vivendo nesse contexto. Alguns estudiosos dizem que, pelo fato dos apóstolos estarem fazendo algo individual com pessoas, deixaram muitas vezes de lado a igreja. Então a doutrina, a influência de Jezabel começou a operar, a entrar naquele lugar, porque achavam muitas vezes que o ecumenismo era bonito, que as palavras eram mais brandas, que as palavras eram mais tranquilas. Se hoje, meus irmãos, a igreja que prega uma palavra forte, que combate todo tipo de pecado, já gera muitas vezes cristãos que não são comprometidos. Imagine agora se a palavra for fraca, que fortaleza terão os cristãos, que maturidade espiritual terão os cristãos. Porque hoje, se a palavra é pregada muitas vezes com ímpeto, e a palavra é forte, as pessoas muitas vezes reclamam. Por quê? Porque não estão sofrendo, aleluia, a ação do Espírito Santo na sua vida. E daquela forma os apóstolos muitas vezes se ausentaram um pouco, e a doutrina de Jezabel começou a entrar. Aí os cultos eram mais animados, os cultos eram mais gostosos, os cultos eram mais palavras brandas, palavras que faziam bem ao coração do homem, mas prejudicavam o espírito.
Irmãos, a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Nós vimos na semana passada. Ela fere, mas ela também cura. Aleluia. Ela muitas vezes entristece, mas ela restaura a alegria, porque ela expulsa toda forma de tristeza, toda forma de angústia. Ela expulsa da nossa vida tudo aquilo que muitas vezes não faz bem para nós, porque ela é uma espada de dois gumes. O culto, meus irmãos, nós precisamos entender, e eu sempre digo isso: o culto não é para mim, o culto não é para você, o culto é para Deus, e o culto tem que agradar a Deus e não ao homem. Nós somos apenas o sacrifício que é apresentado a Deus, e quando nós temos esse entendimento, a palavra de Deus, ela nos confronta, mas ela também nos liberta, porque quando conhecemos a verdade nos liberta. Mas às vezes, pelo fato de nós não queremos largar e abandonar aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos escraviza, muitas vezes esse confronto não gera, aleluia, propósitos de paz na nossa vida, mas muitas vezes geram propósitos de rebeldia, propósitos de submissão, e junto com isso vem a aceitação a outras doutrinas, ao ecumenismo, ao culto onde o homem é o centro da coisa, o culto antropocêntrico, aonde o homem é o centro, aonde a palavra ela tem que fazer bem para o ego do homem, não glorificar a Deus. E muitos não importam se Deus é glorificado ou não, ele quer ouvir aquilo que lhe agrada, ele não quer ouvir aquilo que o transforma, mas aquilo que muitas vezes massageia o seu ego, ele dá uma certa liberdade de que aquilo que ele está fazendo é certo e que não pode ser combatido. Mas Jesus Cristo, irmãos, ele combate veementemente toda forma de idolatria, toda forma de apostasia, toda forma de pecado e inclusive toda forma de culto pagão que não é dado ao Todo-Poderoso Deus. Ele é o Senhor nosso Deus, e a Bíblia diz que ele não divide a sua glória com ninguém. E Tiatira, irmãos, ela foi uma igreja que estava vivendo nesse contexto. Ao contrário da igreja de Éfeso, ao contrário das outras igrejas onde eles lutaram contra, aleluia, a doutrina de Balaão, como nós vimos aqui na igreja de Pérgamo, que enfrentaram, que não aceitaram, Tiatira agora permitiu que isso entrasse e fizesse parte da sua igreja, e muitos cristãos foram contaminados. Vamos fazer a leitura e daqui a pouco nós vamos meditar mais um pouco sobre esses versículos. Você pode estar deixando aí o seu pedido de oração, você pode estar deixando aí o seu comentário. Eu não sei, mas não está aparecendo para mim nada hoje de novo de comentário, né? Mas Deus sabe todas as coisas, às vezes é até bom mesmo que não apareça, para que eu não distraia. Mas depois dessa live eu leio todos os comentários. Tem os irmãos aí, o Leo, o Rafa, a Vanessa, não é? Os irmãos que vão respondendo aí os seus comentários, não é? E no final nós fazemos uma grande e poderosa oração ao nosso Deus, para que Ele opere na nossa vida, na vida da nossa família e nos pedidos de oração. Então, queridos, a quarta carta à igreja de Tiatira, Apocalipse capítulo 2, versículo número 18, diz assim: ao anjo da igreja escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Então, irmãos, nós vemos aqui, a primeira coisa é que Deus, Ele trata com o anjo da igreja, porque o responsável por aceitação, pela entrada de doutrinas erradas dentro da igreja, é sempre o líder, é sempre o anjo. Ele tem que estar atento e vigilante a tudo aquilo que é pregado, a tudo aquilo que é ensinado, a tudo aquilo que muitas vezes está causando, de uma certa forma, uma apostasia espiritual na fé das pessoas, e para que a igreja não venha se esfriar
esfriar, não é? Mas para a igreja venha combater. Então ele escreve ao anjo da igreja de Tiatira, e ele se apresenta como um filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao latão reluzente. Ou seja, filho de Deus, irmãos, a forma qual Jesus Cristo se apresenta é para mostrar ao povo daquela igreja que ele ainda continuava sendo o Senhor, aquele que tem toda a autoridade, aquele que vem da parte de Deus e que é Deus. Porque os judeus, irmãos, eles tinham uma dificuldade muito grande em reconhecer Jesus como filho de Deus. Eles não aceitavam que Jesus era um filho de Deus, e inclusive ainda até hoje muitos não aceitam que ele é o Filho de Deus, que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e ele se apresenta como um Filho de Deus, ou seja, ele traz ao princípio aquilo que ele ensinou, aquilo que ele veio pregar, ainda quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, no enfrentamento aos fariseus, aos saduceus, aos incrédulos daquela época, aonde eles combatiam e o negavam e chamavam até mesmo de blasfemo, quando ele dizia que era o Filho de Deus. Então ele se apresenta como um Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo, ou seja, aquele que vê todas as coisas na sua profundidade. Aleluia! Deus não enxerga de qualquer maneira. Às vezes nós olhamos e muitos detalhes passam por desapercebido, muitas coisas chamam a nossa atenção e outras não, mas Jesus Cristo, ele enxerga tudo na profundidade, ele vê tudo, ele vê o certo, ele vê o errado, ele vê todas as coisas de uma forma profunda, e inclusive nesse momento ele está olhando e esquadrinhando o meu e o seu coração, aleluia, porque ele tem, aleluia, é peculiar do Senhor enxergar todas as coisas. Ele tem os olhos como chama de fogo, ou seja, mesmo que haja escuridão, ele está vendo todas as coisas, aleluia, e tem os pés como latão reluzente. Ou seja, na época, como eu disse, o bronze, que era um metal muito resistente daquela época, e que era uma especialidade de Tiatira, o tratamento desse material, e Jesus fala: olha, os meus pés são resistentes, eu estou firmado, aleluia, eu sempre estarei firmado na autoridade e no poder, aleluia, do Todo-Poderoso Deus. Os meus pés são como um latão reluzente, eu estou estabelecido, eu estou firmado na palavra, e a minha palavra não mudará. Aí ele começa a dizer: eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Ou seja, Tiatira começou em um processo no que diz respeito à obra de Deus, porque esta igreja, irmãos, ela foi formada, há evidências que essa igreja foi formada por uma mulher chamada Lídia, não é? Uma mulher que inclusive foi usada por Deus, e eu gostaria de ler esse versículo de Atos capítulo 16, versículo 14, quando Paulo estava buscando ali um local para orar, e de repente um grupo de mulheres vem ouvir a palavra, e a palavra de Deus diz que no capítulo 14, uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, olha só, porque púrpura era uma coisa muito peculiar e importante também no comércio de Tiatira, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Olha que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Essa mulher que era de Tiatira, ela ouvia atentamente o que o apóstolo Paulo estava dizendo, e a Bíblia diz que o Senhor abriu o seu coração para que ela pudesse ter entendimento.
para que essa palavra gerasse nela sabedoria, para que essa palavra aumentasse, acrescentasse algo na sua fé, que posteriormente seria usado. Aí essa mulher ouve essa palavra, a sua família é batizada, e de repente a igreja de Tiatira, os estudiosos dizem que passam a ser formadas pelo poder da pregação dessa palavra. O interessante, irmãos, que todas as igrejas, inclusive as primitivas, elas começaram nas casas de pessoas, na casa de pessoas que serviam a Deus, que guardavam a sua palavra e que se encarregavam de trazer esta palavra para a vida das pessoas e ensinar. E a Bíblia diz que Deus abria o coração dessas pessoas. Meu querido e minha querida, talvez você esteja recebendo esta palavra e você seja um servo autêntico, genuíno do Senhor. Eu quero te dizer que Deus também está abrindo o teu coração nessa hora, para trazer a você as revelações do Divino Espírito Santo ao teu coração, para que você cresça em graça, em sabedoria, para que você pegue esta palavra, esse ensinamento, e não guarde apenas para você, mas ensine outras pessoas. Hoje, infelizmente, meus irmãos, existem muitas pessoas que não se preocupam mais em ouvir a palavra de Deus, que não se preocupam mais em ler a Bíblia, mas elas querem que a sua família seja salva, elas querem que a sua casa seja salva, ela quer que muita gente seja salva, mas ela não tem a prioridade de servir ao Senhor, e muitas vezes Jesus não consegue abrir o coração dessa pessoa para que a palavra entre e seja manifesta através dos seus lábios na vida de outras pessoas. Um mistério, irmãos, para que a nossa família seja salva, é primeiramente crer no Senhor. O apóstolo Paulo diz: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. E quando nós cremos no Senhor e somos ouvintes e praticantes da palavra de Deus e servimos a Ele, não da maneira que queremos, não da maneira que achamos certo, mas da maneira qual nós somos ensinados, da maneira qual a palavra de Deus nos orienta a servir, Deus nos usa para grandes coisas. Uma coisa que talvez é pequena, que comece com a salvação de uma pessoa, pode resultar na salvação de milhares de pessoas, se nós permitirmos que o Espírito Santo abra o nosso coração para ouvir a palavra de Deus, como foi aqui o caso de Lídia. Porque, meus irmãos, as pessoas não se preocupam mais em servir a Deus como era de antigamente. Sempre estão com preceitos, sempre estão com mimimi, sempre estão com eu acho que é certo, eu acho que é errado, e estão criando a sua própria doutrina. Mas aqui nós vemos que Deus escreve a carta, que Deus fala com Jesus para que João escrevesse a carta, e essa carta fosse transmitida aos anjos da igreja, para que isso fosse levado à igreja, para que a igreja fizesse em obediência e conformidade aquilo que estava sendo ensinado, aquilo que estava sendo escrita pela própria igreja. E nós vemos que as igrejas do Apocalipse não são todas iguais. Umas sofreram perseguições, outros caíram no engano do pecado, mas todas tinham algo em comum: o arrependimento e as suas obras, que são duas coisas muito importantes, porque seremos julgados pelas nossas obras, e o arrependimento, ele produz na nossa vida fruto, e esse fruto faz com que nós sejamos conhecidos de Jesus. Então, são duas coisas que estão muito associadas à eternidade, ao início, ao fim, ao alfa e o ômega, que são as obras e o arrependimento. O arrependimento, como eu disse, ele produz fruto, e a Bíblia diz que somos conhecidos pelo fruto da árvore que está enxertada na videira verdadeira, ou seja, da árvore que está em Jesus Cristo. Não é pelos frutos que muitas vezes a pessoa apresenta que são frutos que não são de Deus, que não são frutos de arrependimento, que são frutos de obras mortas. Entenda isso, meus irmãos, entenda isso, porque quando a Bíblia fala de obra, ela está falando da obra da carne também.
E nós precisamos entender que existe a obra da carne e agora o fruto do Espírito. Então, são duas coisas muito importantes. E no versículo 19 o Senhor fala exatamente isso. Eu conheço as tuas obras. Olha só, eu conheço as tuas obras, não é? Deus conhece e sabe se o propósito é verdadeiro, se o propósito é genuíno, se o propósito é real, se o propósito é fiel. E Ele fala do amor, fala do serviço e fala da fé, que são coisas que andam muito juntas, meus irmãos. O amor, a fé e o serviço. Porque no caso da primeira igreja que nós vimos em Éfeso, o que o Senhor tinha contra eles? Que eles deixaram o quê? O primeiro amor. Eles tinham muito trabalho, mas quando eles deixam o primeiro amor, eles passam a sofrer uma reprovação. Continuaram a trabalhar, mas sem o genuíno, sem o verdadeiro amor. Trabalhavam porque gostavam, mas não mais agora amavam. E a fé, o serviço, olha só, a fé, o serviço e o amor, essas três coisas devem andar todos juntos. O serviço ele tem que ser feito por fé, por amor, por paciência, porque a fé ela faz com que nós sejamos pacientes. Às vezes não colher agora, mas lançar, mas plantar a semente para uma colheita futura. E ele diz que as últimas obras eram mais do que as primeiras, ou seja, a luta era maior, porque embora a igreja de Tiatira estivesse contaminada, era como se fosse uma goiaba, que estava bonita por fora porque eles eram ricos, mas dentro havia um bicho. Sabe quando você vai ali e pega aquela goiaba linda, maravilhosa, e de repente você dá uma mordida nela, a hora que você vê, você comeu o bicho, mas você comeu só a metade do bicho, você só encontra a metade dele. Aí você já imagina a outra metade foi para onde? Não é verdade? Eles estavam vivendo assim, eram bonitos, mas havia uma certa contaminação, que o versículo 20 diz: tenho contra ti que tolerastes que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, meus irmãos, o que Jezabel pregava? Não, você gosta de tomar uma? Pode tomar uma, não tem problema não. Você vai lá e adora aqui o Deus, aqui o Senhor Deus é amor, Ele não vai levar em conta isso não. Depois você vai ali, apresenta um sacrifício. Então eles começaram a gostar disso, e começaram a viver dessa forma, achando que aquilo era certo, e combatendo, e pior ainda, tinha quem apoiava isso, que era essa profetisa, que era essa tal dessa Jezabel, que é mencionada inclusive com menção a Jezabel do Antigo Testamento. Como eu disse, a igreja de Pérgamo, né? Eles sabiam que não poderiam destruir os cristãos mais, não poderiam mais martirizar os cristãos, porque nessa época agora o martírio já não estava mais acontecendo como no tempo das igrejas anteriores. Agora havia uma certa liberdade, não era mais obrigado a adorar, prestar culto ao imperador, não. Mas Jezabel estava dentro da igreja ensinando: olha, vamos fazer dessa maneira que é mais gostoso, vamos fazer dessa maneira que é melhor, vamos fazer dessa maneira que enche mais a igreja. As pessoas precisam disso. Então eles entravam com essa doutrina, com esse tipo de pessoas, e muitos homens se prostituíam. Muitas pessoas se prostituíam com aquilo que era trazido para dentro da igreja e que era abominável aos olhos do Senhor. Um exemplo: o casamento de um judeu com um pagão, não aceitavam. Comidas imundas. Se você for ver no Pentateuco, você vai ver que alguns tipos de comida, alguns animais não podiam ser comidos porque eram imundos, porque eram animais tipos de sacrifício a deuses pagãos. E aqui eles pegavam e faziam o quê?
entrava com a prostituição, não é? Através de mulheres, homens bonitos. Nossa, mas tão bonito, vou ganhar ele para o Senhor. Não tem problema eu me relacionar. Eu não conheço uma pessoa, irmãos, que se relacionou com pessoa do mundo, casou e depois conseguiu trazer para a igreja e conseguiu servir. Eu não conheço. Talvez você conheça. Eu particularmente não conheço. Pelo contrário, eu conheço mulheres que pegaram a sua fé e negociaram seus princípios, foram buscar um casamento no mundo com homens que muitas vezes tinham as vidas erradas, e inclusive foram arrastadas, sequestradas por eles. Isso sim, eu conheço um monte. Então isso começou a entrar dentro da igreja e chamar a atenção dos cristãos em Tiatira. E eles começaram: não tem nada a ver, eu vou comer isso aqui, mas é sacrificado, mas é gostoso, o que tem? E o Senhor estava vendo tudo isso, e Ele escreve para essa igreja: olha só, ensine e engane os meus servos, olha só, para se prostituírem e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, os servos do Senhor estavam sendo enganados, e muitos estavam tolerando isso, fazendo vista grossa. Não tem problema, a gente faz isso, vê o lado bom, a igreja está crescendo, vê o lado bom, os recursos financeiros da igreja estão aumentando. Porque tem gente que só olha isso, irmãos. Hoje, inclusive, o fato de muitas heresias estarem infiltradas dentro da igreja é porque estão tolerando doutrinas de Jezabel. Estão aceitando porque aquilo é conveniente. Homens e mulheres que muitas vezes estão no altar, pregando, exercendo o ministério dentro da igreja, mas que têm a sua vida toda errada, estão vivendo enganosamente nas consciências mundanas. Mas como que eu vou fazer isso? Fulano, olha isso, olha aquilo, o dízimo dele é tão bom, olha, ele faz tanta coisa na igreja. Eles estavam tolerando Jezabel. E o Senhor não tolera nenhum tipo de engano. O Senhor não tolera nenhum tipo de doutrina que não seja de santidade, vinda do nosso Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Isso precisa ficar bem claro na nossa vida. E eles se prostituíam e comiam que eram sacrificados à idolatria. Mas o que tem eu comer o pãozinho do fulano de tal? O que tem eu comer o docinho do fulano de tal? O que tem eu pegar a balinha do fulano de tal? Agora vocês estão entendendo o porquê muitas vezes tais práticas combatidas dentro da igreja? Mas o pastor, é só uma criança que tem ela pegar um docinho em outubro e comer. Não tem nada a ver. Muitas falam assim: eu oro e quebro. Não quebra não, irmão. Já está sacrificado. Você não precisa quebrar não. Na mercearia tem um monte lá para você comprar. Então vocês estão entendendo, irmãos, que a tolerância bíblica, a tolerância do ensinamento de Jesus é zero. Ele não tolera. E nós também, se somos cristãos, não devemos tolerar e ser participante, porque aqui ele vai contra os que toleravam. E essa tolerância trazia engano aos servos do Senhor naquela época. E o Senhor diz: eis que porém numa cama sobre os que adulteram com ela, e virá uma grande tribulação, se não se arrependerem das tuas obras. Olha o Senhor dando a chance de novo. Quando Ele fala que vai pôr numa cama, Ele diz que vai neutralizar, tornar a pessoa tornar esse processo como se fosse em coma. Você pode ver que uma pessoa muitas vezes, infelizmente, no leito da enfermidade, ela não tem poder de reação nenhum. É isso que Deus está dizendo. Mas o desejo de Deus era que as pessoas se arrependessem. Ele fala: eu vou fazer isso, eu vou aniquilar, eu vou enfraquecer, eu vou detonar essa doutrina, eu vou colocar numa cama, no leito de enfermidade, aqueles que adulteram, e vão sofrer uma grande tribulação se não se arrependerem das suas obras. Nós vemos muitas pessoas hoje, irmãos, que estão vivendo nessa tal prática de tolerância, estão pagando um alto preço, estão tendo vidas
totalmente atribulados. Isso não é provação, isso são resultados das suas obras erradas, são resultados dos seus levantes contra a palavra de Deus, são resultados da forma que eles cultuam a Deus. Por isso que muitas vezes, irmãos, muitos estão sofrendo e nem sabem porque, ou às vezes sabe, mas não quer se arrepender, porque o arrependimento é a chave que abre todas as portas, aleluia. O arrependimento é aquilo que quebra o jugo, desfaz a maldição e faz com que o refrigério de Deus, a paz, a unção de Deus repouse sobre a nossa vida. E o Senhor fala que é necessário arrepender, e Ele diz: e ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e darei a cada um segundo as suas obras. Ou seja, o Senhor vai tornar público toda essa rebeldia, toda essa rebelião no dia da sua volta. Quando Jesus Cristo voltar, será escancarado, será exposto tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é profano, tudo aquilo que muitas vezes parece, mas na verdade não é, tem um cunho de enganação espiritual, tudo aquilo que é voltado para a idolatria, tudo aquilo que é voltado para tudo aquilo que é antropocêntrico, tudo aquilo que é voltado para o homem. Deus vai expor tudo isso, aleluia, e prevalecerá e ficará sustentado somente a verdadeira igreja de Jesus, aquela que anda em obediência e submissão à sua palavra. Por isso que nós devemos, irmãos, buscar a Deus com jejum, buscar a Deus com oração, para que o Espírito Santo nos oriente, para que o Espírito Santo fale conosco e revele aos nossos corações tudo aquilo que é necessário abandonar e nos arrependermos, aleluia, e tomarmos a decisão do arrependimento, para que a obra seja feita em nossa vida. E ele diz aqui, continuando a leitura: mas também tem, mas eu vos digo a vós, os restantes que estão em Tiatira, a todos quanto têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, e outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ou seja, agora Jesus está falando ao remanescente, as pessoas que se mantiveram firmes, não aceitaram, não negaram a palavra, mas continuaram a viver o processo de santidade, que se levantaram contra as falsas doutrinas e abriram o seu coração. Agora Jesus diz assim: eu não vou colocar outra carga não, porque realmente vocês, olha só, vocês que não têm essa doutrina e não conheceram, como diz as profundezas de Satanás, que outra carga não os porei, mas que tendes, retende até o fim. Ou seja, aquilo que nós aprendemos, aquilo que é puro, aquilo que é de boa fama, aquilo que traz edificação para a nossa vida, retenha, guarda no seu coração, prevaleça na verdade e permaneça nela até a volta de Jesus, porque não podemos negociar os nossos princípios, meus irmãos. Não podemos fazer coisas erradas e dentro de nós acharmos que estamos certos e sustentar e lutar contra a palavra de que estamos certos. Não podemos, mas temos que reter a verdade. Temos que buscar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Precisamos parar, não, mas esse culto não me agrada, não, aquele culto não me agrada, mas isso me agrada. Por quê? Porque não massageia o seu ego, porque prega contra o pecado que muitas vezes você está submerso. Dê glória a Deus por isso, porque Deus está nos dando uma chance de arrependermos. Aleluia! Glória a Deus! Deus está nos dando uma chance, meus irmãos,
e precisamos reter até o fim a palavra da verdade, porque ele diz: ao que vencer, versículo 26, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre todas as nações. Aleluia! Poder sobre as abominações, poder sobre as nações. Olha que coisa maravilhosa. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Irmãos, quando o Senhor fala que teremos poder sobre as nações, cumpre a palavra do Senhor, que Ele nos fez reis e sacerdotes. Não reinaremos como um reino terreno, mas como um reino espiritual. Aleluia! Com uma autoridade espiritual sobre todo o mal, aos que reteram, aos que guardaram. E ele diz: dar-lhe-ei a estrela da manhã. A estrela da manhã aqui, irmãos, fala de toda a glória, de todo o esplendor do poder de Deus. A glória de Deus se manifestará na nossa vida, meus irmãos. Aleluia! Nós seremos glorificados em Cristo Jesus, seremos reluzentes, seremos resplandecer. Aleluia! Deus, Ele não dá a sua glória a ninguém, mas Ele diz que nos dará a estrela da manhã. Ele fará com que a sua glória resplandeça em nossas vidas. Ele trará notório, aleluia, em evidência tudo aquilo que nós realmente lutamos contra, tudo aquilo que nós combatemos, inclusive muitos até mesmo com a sua própria vida, mas venceram porque guardaram a verdade no seu coração. Aleluia! Por isso, guarde a verdade na tua vida, meu irmão. Guarde a verdade no teu coração, porque um dia Deus nos abençoará, Deus nos honrará. Hoje pode ser difícil, mas naquele dia vai valer a pena, valerá a pena toda luta. Amém, meus irmãos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos lutar. As coisas estão se estreitando e afunilando de uma forma, irmãos, que não haverá tempo para muitas coisas. Tem pessoas que estão achando: mas vai dar tempo, mas vai ter uma chance, mas isso, mas aquilo. Não, nós devemos lutar e combater tudo aquilo que a palavra de Deus fala que é errado, que está comprometendo a nossa vida espiritual. Não combater a pessoa, não, mas combater o mal que está sendo influenciado através da vida dessas pessoas. Nessa época, como eu disse, era uma época de tranquilidade. O ecumenismo tinha tomado conta, estavam se fazendo junção sobre todos os deuses, sobre todas as adorações, e isso estava dentro da igreja de Tiatira. Mas não permita que isso entre no seu coração. Naquela época não se matava mais os apóstolos, os bispos, eles tinham uma certa liberdade. E hoje, meus irmãos, nós temos uma certa liberdade, mas nós precisamos combater e lutar contra todas essas práticas em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando agora em nome de Jesus Cristo. E se você tem o seu pedido de oração, nós vamos estar orando, nós vamos estar intercedendo, não é? Para que tudo isso gere muita paz, muita força e muita alegria no coração de cada um. A Adrianinha lá em Taubaté, ela pediu oração antes de iniciarmos a live, pelo seu casamento, pela sua família. Nós vamos estar orando em nome de Jesus Cristo. Eu não pude responder porque eu já estava com a página aqui já editada para dar início na live, não deu como voltar no WhatsApp, mas eu vi que apareceu
tá bom, minha irmã? Nós vamos estar orando e Deus vai te dar vitória em nome de Jesus Cristo. Outros pedidos de oração, tá? Que eu não estou vendo aqui os comentários, não sei o que aconteceu, que eu não consigo ver os comentários, mas eu creio que os irmãos que estão logados aí na live, como eu falei, o Rafa, a Vanessa, o Lê, esses irmãos aí, nos ajude aí a responder os irmãos, tá certo? Em nome de Jesus Cristo, e nós vamos orar e Deus será glorificado em nome de Jesus. E só lembrando que amanhã nós teremos o culto de libertação espiritual às 19h30, e eu convido você, convido toda a sua família a estar conosco aqui no Templo do Ministério Compartilhar, comunidade cristã na cidade de Guaratinguetá, que fica na rua Coronel Tamarindo, número 218, no bairro da Pedreira, bem em frente ao antigo supermercado, aqui na cidade de Guaratinguetá. Será muito bom estar com você, estar com sua família. Nós vamos estar orando por você, abençoando a sua vida, e eu tenho certeza que a verdade que nós pregamos, ela vai trazer libertação, porque Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, meus irmãos? Se você puder, feche seus olhos nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar orando, e eu peço aos irmãos que intercedam conosco, porque eu creio no poder de Deus, eu creio nos sinais, nas maravilhas, nos milagres que Deus opera. Eu creio. A igreja, ela não morreu, meus irmãos, a igreja não está morta. O Senhor continua andando, aleluia, sobre os castiçais de ouro, e a Bíblia diz, como nós vimos, seus olhos são como chama de fogo. Ele está olhando, ele está vendo em profundidade e está cuidando da sua igreja. Amém? Então não desanima, creia, porque da mesma maneira que Jesus subiu, ele voltará, e nós vamos ver sinais, prodígios, maravilhas e milagres acontecendo no nosso meio, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Papai querido e amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero orar agora, Senhor Deus, e apresentar ao Senhor o pedido de oração de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que está acompanhando esta live, Papai, aonde o Senhor tem feito uma grande obra, aonde o Senhor tem abençoado poderosamente, Papai. Muitas vidas têm encontrado cura através desta palavra que edifica, que é a sua verdade, meu Deus, aonde nós somos apenas, meu Deus, responsáveis por transmitir, por levar essa verdade, por pregar esta palavra, Papai, mas todo o poder, toda a glória, toda a honra, ela está em Ti, e ela pertence a Ti, e nós somos gratos porque o Senhor tem se revelado e tem se manifestado através da Sua palavra. Cura agora todos que estiverem enfermos, levanta agora aqueles que estiverem enfraquecidos, principalmente na sua fé, Papai. Muda o curso de pessoas que estão caminhando na direção errada aos Teus propósitos, e leva ao coração de cada um de nós o convencimento, e nos toca para que nós possamos decidir nos arrepender, Papai, e vencer e herdar as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Nos abençoe, eu te peço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Queridos, boa noite a todos. Até quinta-feira que vem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pelo carinho da participação, obrigado por estar conosco todas as quartas-feiras, não é? Meditando na palavra, fazendo aí essa interação através dessas mídias sociais que hoje nós temos aí a graça de podermos usar. Muito obrigado a todos mesmo. Até quinta-feira que vem, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, desde agora e para todos sempre. Amém. E só lembrando que semana que vem estudaremos a quinta igreja, a igreja de Sardes, e Deus tem revelações profundas para as nossas vidas, em nome de Jesus. Forte abraço, tchau, tchau.